É o Daniel, primeiro anunciar pro mar. Nós tá no podcast da bagunça. O meu parceiro não se assusta, isso é o podcast da bagunça. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma edição do nosso podcast Bagunça. Hoje estamos aqui com o professor João e ele vai abordar o tema futebol e democracia. Como de costume, os apresentadores vão falar os seus nomes e aí a gente vai dar início. Eu sou a Bia. Eu sou a Cauane. Eu sou o Cauã. Eu sou o Theo. O professor Daniel também está aqui. Queremos agradecer a presença da professora Júlia, de Física, e do pessoal do terceiro ano. Então, podemos dar início? Professor João, começa dizendo, você nasceu aqui, como foi a sua infância, assim? Se apresenta pra gente. Bom, eu sou natural de Mojimirim, né? Cidade vizinha nossa aqui. Eu tive uma infância muito legal, assim, principalmente na questão aí de praticar o futebol, né? Minha família sempre foi muito envolvida já, desde os meus tios-avós. Inclusive o meu tio-avô, o seu Antônio, irmão da minha avó, ele foi presidente do clube do nosso bairro, que é a Associação Atlética Tucurense, né? A Tucurense hoje ela é a maior campeã do futebol amador de Mojimirim. Recentemente, de 2015 para cá, nós conquistamos todos os títulos, né? São 6 títulos seguidos, 2 anos de interrupção aí por conta da pandemia. Então essa questão do futebol está presente na minha família há muito tempo. E a minha infância foi rodeada por isso, né? Tive o prazer de ver o meu clube de coração, São Paulo, ganhar alguns títulos, né, na época. Coisa que infelizmente está bem difícil hoje. Mas acho que isso fez a minha infância mais feliz. Eu pude ter, né, jogar bola na rua, participar de alguns campeonatos. A maioria deles aqui foi durante a minha fase de infância e adolescência, que eu tive o prazer de estar participando, ganhando alguns, perdendo outros. Mas tive uma infância muito, muito feliz, sim. Como foi a sua trajetória até fazer o curso de História? E por que História? Então, na verdade, também vem um pouco da questão familiar e um pouco do círculo de amizades da minha mãe, né? A minha mãe, apesar de ser costureira, sempre teve muito contato com a literatura, né? Não foi uma pessoa que conseguiu ir para o ensino superior, mas ela sempre foi uma pessoa de muita leitura, assim como minhas tias, né? Eu cresci morando com a minha avó, meu avô, minhas 2 tias e a minha mãe. Então os livros sempre estiveram muito presentes em casa, tanto literatura brasileira, Graciliano Ramos, entre outros nomes aí, Machado de Assis, Ariano Suassuna. Então a leitura sempre foi muito presente na minha vida. E falando do círculo de amizades da minha mãe tinha uma amiga que morava num bairro lá em Mojimirim chamado Santa Clara, na zona norte da cidade. E o vizinho dessa amiga dela era um senhor de São Paulo, o seu Zé e a dona Arlete. E a filha deles, a Marilisa, virou amiga da minha mãe. Ela é professora na rede municipal de São Paulo hoje. E na década de 80, final da década de 80 para início dos anos 90, ela foi estudante de História na USP. Então ela sempre passava as leituras para minha mãe. E minha mãe também começou a se interessar pelo tema. E eu, quando nasci, né, em 97, elas já tinham uma amizade aí de uns 9, 10 anos. O marido dela, o José Evandro, hoje doutor também em História pela USP, professor também, é um dos diretores do LabMundi, que é um departamento de pesquisa da USP. Eu convivi com essa galera. Então, na roda de criança ali, os assuntos eram sempre voltados para pesquisa. Ele estava trabalhando na tese de mestrado dele, na tese de doutorado. Então, eu cresci nesse ambiente, né? Então, aí, quando eu fui para o 6º ano, no Hernani Calbucci, em Mojimirim, tinha uma professora chamada Sheila Regolin. Isso foi despertando interesse, né? A forma que ela ensinava, no conteúdo era o feudalismo, eram outros temas, então aquilo foi me encantando muito, juntamente com as leituras dos escritores brasileiros, né? Eu conciliava o contexto histórico de Graciliano Ramos, falando um pouco a respeito do Nordeste, Raquel de Queiroz, com as matérias que eu tinha na escola. Então eu casava aquilo, sempre trazendo para o lado das ciências humanas, né? E aí cresci, o futebol não deu certo, infelizmente tive uma lesão no meu joelho, e acabei o ensino médio em 2014, já com esse interesse, né, com esse impulsionamento, essa impulsão de querer cursar História, mas não consegui de imediato, né? 2014 acaba a escola, 2015 eu fico sem trabalhar, sem estudar, faço Enem, não vou bem, 2016 acabo servindo o Exército e fazendo cursinho pré-vestibular, consigo uma vaga na Universidade Federal de São João del Rei.
Só que como eu vim de família humilde, minha mãe não tinha condições de me manter lá. Então em 2017 eu começo a trabalhar numa metalúrgica. Em 2018 eu entro nas faculdades Maria Imaculada de Mogi Guaçu, a última turma inclusive. 2017 trabalho, 2018 primeiro ano de graduação, trabalhando e estudando, 2019 também, trabalhando e estudando, 2020 vem a pandemia. Perco o emprego na metalúrgica, tenho que me manter também, continuar estudando, né? O curso está online, 2020, 2021 online, e fiquei 7 meses desempregado em 2020, consigo um emprego em outra metalúrgica e termino o meu curso também trabalhando e estudando até 2021, que foi o último ano da minha graduação. Mas a minha relação com a história, ela vem, né, já desde do círculo de amigos da minha mãe, das leituras que as minhas tias e a minha mãe faziam dentro de casa. Sempre tive muito contato com muito livro, né, com muita leitura. Então eu acredito que eu fui um privilegiado, né, mesmo não tendo uma condição social favorável, a educação sempre foi um caminho para eu poder seguir com o apoio da minha família, obviamente, né. Muito legal a história. Exatamente. E nós sabemos que a palavra grega democracia e seu real sentido, na verdade, nunca foi praticada. Na Grécia Antiga, as mulheres, os estrangeiros e escravos eram excluídos nos processos de tomada de decisão. Professor, dito isso, você acha que existe democracia no Brasil? Hoje, a democracia no Brasil, ela existe. Ela só é impedida de ser praticada quando o próprio Estado entra através da violência e da coerção, né? A gente teve um episódio recente nas eleições passadas onde a Polícia Rodoviária Federal fez uma operação militar durante o período eleitoral em regiões específicas, onde o candidato da oposição tinha a maioria dos votos, possivelmente. Então, né, o presidente em exercício tentou evitar com que essas pessoas tivessem acesso ao voto. Mas a questão da democracia no Brasil, ela é bem complicada. Eu acredito que a gente pratica uma democracia de fato, eu acho que de cerca de uns 30 anos para cá. Porque de 1500 a 1888, a gente era uma colônia. 1822, perdão. Daí tem a independência. Mas quando tem a independência, são poucas pessoas que participam do processo político no Brasil. Geralmente a elite agrícola, que o Brasil era um país agrário nesse período. Então, de 1822 a 1889, a gente vive o primeiro reinado, o segundo reinado, com poucas pessoas participando do processo político no Brasil. Proclamada a República em 1889, a gente vai ter uma outra questão, um outro problema. Qual? É proclamada a República através de um golpe militar, mas quem continua gerindo os rumos políticos do Brasil ainda é uma elite. Por quê? Em 1889, o golpe militar é dado com o apoio dos cafeicultores e das oligarquias estaduais no Brasil. Oligarquia é quando o poder está na mão de poucos. Então, de 1888 a 1930, a gente tem essas oligarquias. São Paulo, Minas Gerais, Paraíba, Rio Grande do Sul, participando do processo político, né? O negro, recém-saído da escravidão em 1888, ele não tem acesso ao voto. O analfabeto não tem acesso ao voto. A mulher não tem acesso ao voto. Então é muito complicado. Em 1930, Getúlio Vargas dá o golpe. Até 1945 ele fica no poder, 15 anos ininterruptos. Fica no poder como governo provisório até 34. Voto indireto de 34 a 37, de 37 a 45, Estado Novo. Tem um período eleitoral, 64 os militares dão um golpe. Vai até 1985, eleições indiretas. Final da década de 80, início da década de 90, que o povo começa a participar. Mas um representante do povo realmente, né, devido aí, né, obviamente com críticas à forma de gerir o governo, é o Lula em 2002, quando ele assume, entendeu? Então a gente vai ter esse processo longo de participação política do povo de uns 30 anos para cá. Então é complexa essa questão da democracia no Brasil. Ela existe, mas ela ainda assim tentam a todo momento desmerecê-la e derrubá-la. Isso aí deve ser ressaltado. Sim. Você pode falar um pouco sobre o seu projeto Futebol e Democracia e como que ele funciona? Bom, na verdade, esse projeto ele começa no meu primeiro ano de faculdade, né? O professor doutor Felipe Noé Silva foi meu professor na faculdade, virou um amigo. Hoje ele é professor na estadual lá de Santa Catarina, na universidade.
ele começou a me mostrar artigos de historiadores voltados para a questão do futebol. Eu não sabia que tinha isso na época, né? Primeiro ano de faculdade, novo, entrando, conhecendo. Ele me mostra um artigo sobre o Vasco da Gama. E o Vasco da Gama, do Rio de Janeiro, é um clube de futebol, né? Um dos maiores clubes do Brasil. Ele começa a romper algumas barreiras, né? Elege o primeiro presidente negro em 1904, o Candinho, e anos depois, em 22, ele começa a participação no Campeonato Carioca. Em 23, o Vasco ganha o Campeonato Carioca com muitos jogadores negros no elenco e jogadores vindo das camadas mais baixas da sociedade, geralmente operários, pintores, né? Pessoas que exerciam serviços braçais, que muitas vezes não eram bem vistas, né, praticando futebol. Inclusive eu separei, né, alguns trechos aqui a respeito disso. Em 1924 o presidente do Vasco era o José Augusto Prestes. Ele assina um manifesto que vai ficar conhecido aí como a resposta histórica. O que é esse manifesto? O Vasco se recusa a jogar a primeira divisão do Campeonato Carioca se os jogadores negros do elenco não pudessem participar. Então é conhecido como a resposta histórica. Em 23, o Vasco ganha o campeonato, com boa parte desses jogadores. O que vai acontecer? A elite, que era quem comandava o futebol no período, na década de 20, não concorda com isso, não quer que o Vasco venha participar. O Vasco ganha, eles tentam desmerecer o título do Vasco, falando que não apresentavam, os jogadores do Vasco não apresentavam condições sociais apropriadas para o convívio do esporte, né? Então a gente está falando na década de 20, não faz muito tempo historicamente falando, são cerca de 100 anos, né? Então é um processo aí que vai sofrendo mudanças ao redor do tempo, mas o projeto em si é uma eletiva que eu tenho, né, com o terceiro ano de informática do Pedro Ferreira Sintra, e eu trabalho com eles todas as vezes que o futebol teve uma interferência na política, né? Além do futebol e democracia, às vezes que o futebol ou foi instrumento de paz política ou foi instrumento muitas vezes usado pelos governantes como uma forma de consolidar o seu poder. Você conseguiria dar 2 exemplos assim, tanto da paz? Opa, com certeza. Eu estou trabalhando com a questão da ditadura militar, né? Nas ditaduras militares, na verdade, na América Latina. Eu trabalhei com 2 exemplos com ele, que foi um exemplo da ditadura militar no Uruguai. Tem o Defensor, que é um clube, né? Inclusive o Arrascaeta, jogador do Flamengo, foi revelado por esse time. O Defensor é um clube também de origem com o pessoal mais humilde, né? Lá de Montevidéu. E o que acontece? Em 76, o Defensor faz uma boa campanha no Campeonato Uruguaio e conquista o título. Desde 32, na era profissional do futebol uruguaio, quem ganhava o título ou era o Nacional ou era o Peñarol, que são os 2 maiores clubes do país. E um jovem de 19 anos na época, chamado Júlio Filippini, ele faz um gol de empate no Estádio Centenário, que é o maior estádio do Uruguai, um estádio, né, de 1930, foi feito para a Copa do Mundo lá. Ele marca um gol de empate e esse gol vai ajudar o Defensor a conquistar o título uruguaio. Na saída de campo, um repórter chega nele e pergunta a quem você dedica esse gol. Ele diz: eu dedico ao meu irmão e aos companheiros de cela da prisão Libertad. A prisão Libertad era uma prisão política que a ditadura militar uruguaia usava para prender os opositores do regime militar, da ditadura. Isso causa um alvoroço. Por quê? Os militares entendem que é uma provocação. Ele apenas dedicou o gol ao irmão dele, né? Saindo do estádio, o pai do Júnior Filippini já está esperando ele com o carro ligado, desesperado. A noiva fala para ele: o que você fez? Né? O que você fez? O pai pega o carro, vai com ele e deixa ele escondido uma semana. No outro dia, as forças militares do Uruguai vão até a sede do Defensor, não encontram ele, porque o pai escondeu, mas levam outros jogadores do clube para a delegacia para prestar depoimento. O repórter que fez a entrevista também é levado à delegacia. Um dos militares pega o gravador com a entrevista, solta ela em alto volume em cima da mesa, mostra o Júnior Filippini falando: dedico esse gol ao meu irmão e aos prisioneiros, os companheiros de cela da prisão Libertad. E o militar fala o seguinte para ele: você tomou cartão amarelo. Ou seja, mais um cartão amarelo é o vermelho, é a regra do futebol.
Provavelmente ele estava sendo ameaçado de morte. Porque os militares entenderam que houve uma combinação, né? Deixa entender que houve uma combinação entre o filipino e o repórter para fazer uma crítica ao regime e apoio aos presos políticos que eram contrários à ditadura militar no Uruguai. Então são questões aí bem contundentes, né, a respeito da opressão do futebol usado, como os militares entenderam a força do futebol e começam também a intervir nas questões esportivas. Outro caso foi na Argentina, né, a ditadura militar vai de 76 até 83, se eu não me engano, né, e nesse meio aí, em 78, tem uma Copa do Mundo manchada, né, como uma forma também de tentar apagar, né, o sofrimento que as pessoas estavam sofrendo na Argentina. Foi a ditadura, né, ao meu ver, que mais matou, mais desaparecidos teve em menos tempo. Porque a ditadura militar no Brasil ela dura 21 anos, né? A ditadura militar na Argentina, né, no seu auge ali, dura 6, 7, 5 anos. Mas são 30 mil mortos ou desaparecidos, é muita gente. E dentro desse grupo está um garoto, né? O Gustavo Olmedo. Ele estava se destacando pelas categorias de base do Santa Fé, que era um clube modesto na Argentina. E ele começou a distribuir panfletos na Universidade de Engenharia, na qual ele cursava. E os militares achavam que era subversivo aqueles panfletos. E ele morre com vários tiros nas costas, né? A ditadura mata ele. E ele tem a sua carreira interrompida pela repressão militar na Argentina. Só que o esporte, na verdade, que mais sofre é o rugby, né? Tem um clube lá na Argentina que perdeu 16 atletas. Um clube. Na época da ditadura. Na época da ditadura. Foram mortos, alguns foram presos. O time todo, praticamente. Mulheres, principalmente, né? Uma jogadora de hóquei na grama, se eu não me engano, ela foi sequestrada, ela fazia medicina. E numa pizzaria em La Plata, que é um distrito ali de Buenos Aires, ela foi sequestrada e nunca mais foi vista, né? Então foram agentes da repressão que mataram ela. O corpo de boa parte deles nunca foi encontrado. O Gustavo Olmedo foi encontrado acho que em 2016, né? Cerca de quase 40 anos depois do ocorrido. Então é bem complicado essa questão. É triste, né, de ver como nem os esportistas escaparam da repressão. Ô João, na ditadura militar do Brasil, tiveram jogadores que questionaram publicamente? A gente pode falar que a gente teve o Reinaldo, que sempre fazia o gesto, né, da mão esquerda levantada, que não foi muito bem visto pelos militares, né? Mas de forma assim, que contestaram o regime de forma direta, indo para o microfone na imprensa, eu não tenho conhecimento sobre. Mas a ditadura militar no Brasil, ela tem uma participação dentro do futebol imensa, né? O próprio Campeonato Brasileiro, criado em 71, é uma forma de abranger, né? De criar uma identidade nacional, né? São clubes de vários estados. O primeiro campeão foi o Atlético Mineiro, em 71. Então se começa aí uma busca por consolidação do regime. O próprio presidente, né? O Médici, presidente não, o ditador, né? Ele é o presidente que passa pelo período mais de repressão durante a ditadura, os atos institucionais, o mais conhecido, o AI-5. Ele tenta conquistar o apreço da população, dizendo que ele era torcedor ou, né, um admirador do Flamengo. Ele era torcedor do Grêmio, né? Ele fala que é torcedor do Flamengo para tentar ganhar um apoio da massa, porque o Flamengo é um clube que tem muitos torcedores, né? Mas, entre outras questões, a gente vê que ele se utiliza do esporte como uma forma de tentar criar uma identidade nacional. Você acha que as torcidas organizadas podem ser uma ferramenta de conscientização da política do nosso povo? Absoluta certeza, né? A gente teve recentemente em janeiro atos antidemocráticos, né? De pessoas que não aceitaram o resultado das eleições na urna, que partiram aí para a ignorância e para a violência, né? E boa parte das torcidas, principalmente falando aqui de São Paulo, a Gaviões da Fiel, a torcida independente, a Mancha Verde, a torcida jovem, sempre realizam, né, esses movimentos pró-democracia no vão do MASP, né? Nesse momento a rivalidade fica de lado e eu acredito que a democracia entra em campo, né? O apreço, o apoio, porque querendo ou não,
o futebol tem muitos adeptos, né? Acho que é o esporte mais praticado no mundo e no Brasil é uma paixão nacional. Então eles têm sim, exercem certa influência e eu acho que podem contribuir muito aí para a consolidação do pensamento democrático no Brasil. E como que as torcidas são retratadas pela imprensa esportiva? Eu acho que a imprensa muitas vezes só retrata o lado ruim, né? Eu vejo as torcidas organizadas como instituições, e toda instituição tem os seus defeitos, né? Não tem como, onde o ser humano tá, vai ter suas complicações, vai ter o seu defeito. Sim. Mas eles fazem muitas ações bacanas, né? Que eu falo da Independente, que é do meu time em São Paulo, eles sempre fazem ações nas periferias. A Gaviões também sempre faz, em fim de ano, né? Organizam eventos para arrecadação de alimento, para tentar ajudar a população mais carente. E muitas vezes isso não é mostrado, né? O pessoal fala, a torcida organizada tem que acabar. Para mim não tem. Eu acho que a festa que elas fazem, né? Eu acho que essa movimentação da massa, eu acho muito legal, né? Infelizmente já faz algum tempo que eu não frequento o estádio, por questões da pandemia também, locomoção, né? Os clubes vinham jogar aqui em Mojimirim antes, eu conseguia ir, mas eu vejo que a torcida organizada faz parte da festa e deve continuar e tem uma influência legal, sim. Deve ser mostrado esse lado bom também, não só o lado ruim delas. Para você, qual a importância, o impacto em ter jogadores conscientes politicamente no Brasil? Eles existem? Olha, tem uma coisa que um estudioso francês, o Pierre Bourdieu, ele chama de capital cultural. Ele quer dizer o seguinte: muitas vezes quem tem mais acesso à cultura, à educação, são pessoas com melhores condições financeiras. E boa parte dos jogadores de futebol no Brasil saem das periferias, vêm de famílias pobres, em raras exceções que isso não acontece, mas eu acredito que a questão social ela é muito forte nessa pergunta, porque boa parte dos jogadores, como eu disse, vem dessas condições, né? O Mano Brown, em Negodrama, ele vai dizer o seguinte: crime, futebol, eu sou mais um. O que ele está querendo dizer? Para o pobre, para o negro da periferia, para o jovem da periferia, o futebol acaba sendo um messias social, ou seja, um salvador social, ou o crime. Claro que de forma ilícita, mas ele está dizendo que o futebol é uma saída, é uma forma de ascensão social. Claro que há atletas, né, que vêm de condições mais pobres e tem sim um envolvimento político, né? A gente teve o Tietê recentemente participando do movimento Vidas Negras Importam. O Tietê jogou no São Paulo, Palmeiras, Audax, jogou na Europa. Hoje, acho que, se eu não me engano, ele está no Botafogo. A gente tem o Gustavo Scarpa, que é um leitor ávido, né? De literatura. Ele leu Os Miseráveis, ele fez até resenhas no Instagram dele um tempo atrás. Hoje ele jogou no Palmeiras, hoje está na Inglaterra, né? Leu Fyodor Dostoiévski, literatura russa, né? E ele tem um contato assim de uma conscientização intelectual e possivelmente política também, né? Mas falando fora do Brasil, indo para fora do Brasil, abrindo parênteses aí, a gente tem alguns casos emblemáticos, né, que me chamam a atenção. A gente teve o caso do zagueiro francês, o Lilian Thuram, um zagueiro fantástico. Jogou a Copa do Mundo em 2006. Foi a primeira vez, inclusive, que eu chorei pro futebol, né? O Brasil perdeu para a França nas quartas de finais. Gol do Henry. E o Thuram estava em campo. Era um baita zagueiro. Jogou na Juventus. Creio que jogou no Barcelona também. E ele recebeu uma proposta da Lazio. E a Lazio tem uma torcida de cunho fascista, né? De apoiar movimentos fascistas na Itália. E quando ele recebe a proposta, ele diz: eu não jogo para fascistas. Né? Isso foi muito marcante para mim, porque a proposta financeira devia ser astronômica, né? Mas ele se recusa, né? E tem o caso também do Lucarelli. Lucarelli foi um jogador italiano. Ele jogou boa parte da sua carreira no Livorno. E o Livorno, na Itália, é sede do Partido Comunista Italiano. O Lucarelli não começa no Livorno, joga em outros clubes, mas chega no Livorno depois, que é o clube da sua cidade. Os pais dele eram pessoas da classe trabalhadora e eram ligados ao movimento sindicalista, né? E ele cresce nesse ambiente, então ele participa muito. E ele fazia o quê? Quando ele joga no Livorno,
ele começa a financiar greves trabalhistas dos trabalhadores por melhores reivindicações de trabalho, tira dinheiro do seu próprio bolso para fazer isso. E em determinado momento, quando ele jogava na seleção sub-20 da Itália, ele faz um gol, levanta a camisa e está com a camisa do Che Guevara por baixo, né? E a Federação Italiana bota ele na geladeira um tempo. Ele vai ser convocado alguns anos depois, só com poucas aparições, né? Por demonstrar a sua opinião política, não dizendo que é certo ou que é errado, mas foi um jogador que não teve medo de demonstrar aquilo que ele pensava, né? Então são casos aí dessa questão social que eu falei para vocês, e no Brasil são poucos por conta desses empecilhos, né, que a desigualdade social proporciona, infelizmente, mas na Europa tem alguns casos, como esses dois que eu citei para vocês. Você pode falar pra gente qual foi a tal democracia corintiana? A democracia corintiana acho que foi um dos movimentos mais importantes aí dentro do futebol brasileiro, né? Com nomes como Sócrates, o Vladimir, o Zé Maria, já veterano, lateral direito, né? O atual Casagrande. O Casagrande, que está presente nas mídias aí, hoje acho que ele está no UOL, né? Saiu da Rede Globo. Entre outros atletas. Começa em um movimento dentro do clube, para que os funcionários tenham, né, uma participação nas decisões do clube de forma mais efetiva, de forma democrática. E o momento do totalitarismo, da ditadura militar, alavanca para diretas já, que é um movimento onde o povo quer voltar a votar, né? Porque durante a ditadura militar não tem eleição para presidente, você não pode votar, são os militares que estão no poder. Então foi esse movimento, né, que partiu aí dos jogadores, dos principais jogadores do clube. O Birubiru também participa, o Zenon, que foi campeão brasileiro no Guarani em 78, atletas de muita qualidade e também de consciência política, né, que entenderam que era necessário fazer isso, pela força que o Corinthians tem entre a classe trabalhadora. Não é à toa que é conhecido como o clube do povo, né, o time do povo. Isso muito se deve também a essas questões, a essa participação popular, né, de apoio a causas populares. Acredito eu que seja o time mais engajado do Brasil dentro dessas questões. E eu sinto uma invejinha, né, por não poder, por ser São Paulino, mas eu falo com meus amigos que eu usaria facilmente a camisa da democracia corintiana, que é muito linda, né? Uma camisa retrô do Corinthians, muito linda, inclusive. Você está em busca dessa camiseta? Não, essa aí eu não vou deixar passar. Mas eu acho muito interessante, né? Como o clube participou, diferente do meu, né? Tem o Laudo Natel, que foi um político em São Paulo, apoiador da ditadura, e leva o nome do CT de Cotia, né? Que é o CT formador da base de São Paulo. Que é o nome dele? É o nome dele. Nossa. Né? Mas, enfim. Por que aqui no São Paulo, desculpa, um parênteses aqui, tem esse apelido, né? Vamos dizer assim, pó de arroz, quando se refere aos torcedores? Na verdade, eu me lembro do povo estar se referindo ao Fluminense, né? Eu acredito que tem alcunha de tricolor, os dois. Foi no Rio. Então a galera usa um pouco disso aí pro São Paulo. Mas o São Paulo tem uma história ligada à elite, né? Elite. É um clube de elite, né? Assim como o Grêmio no Rio Grande do Sul, entre outros clubes aí do Brasil. Mas eu acredito que a democracia corintiana foi fundamental aí para esse pensamento de trazer o Corinthians ainda mais para o povo, né? Então acho que se deve a essa alcunha de clube do povo, time do povo, a essa movimentação aí pela democracia. Você acha que o futebol brasileiro é racista? Eu acho que há episódios de racismo no futebol brasileiro, né? Eu acho que, infelizmente, o futebol ele reflete aquilo que está na sociedade também, né? Sim. A gente teve casos, acho que em 2013, se eu não me engano, o goleiro do Santos, o Aranha, foi ofendido de macaco por uma torcedora do Grêmio. Não me lembro se foi Copa do Brasil ou se foi Campeonato Brasileiro, mas não indo muito longe. O Arouca, quando jogava no Santos, em Mojimirim, foi ofendido com ofensas racistas, né? Por parte da torcida. Mas eu acredito que há episódios de racismo dentro do futebol, devem ser combatidos, mas tratar o futebol como esporte racista, eu acredito que não, né? Eu acredito que a partir da década de 30 começam a ter muitas personalidades negras, né? O Leônidas, depois vem Didi, Pelé, entre outros jogadores aí que começam, que são negros, né? E que alavancam aí a qualidade do futebol, né?
recentemente, Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo, o próprio Neymar, outros jogadores negros também, o Vinícius Júnior atualmente, né? Então eu acho que isso, falar que o futebol no Brasil é racista, eu acho muito complexo. A gente tem que dizer que tem episódios de racismo e devem ser aí combatidos. João, eu lembro, meu avô já falecido, eu gostava muito de futebol. E eu sempre ouvia as histórias dele, né? De ele, por exemplo, ver aquela eliminatória no Maracanã, Brasil e Paraguai, antes da Copa de 50. E ele falava de 180 mil pessoas no Maracanã, ia de trem de São Paulo ao Rio, né? E ele falava muito sobre o Leônidas da Silva, que inventou a bicicleta. Eu queria que você falasse um pouquinho mais, quem foi Leônidas da Silva? O Leônidas tem um episódio engraçado, né? Ele forja uma documentação para tentar escapar do serviço militar e acaba sendo preso, né? Mas ele, pra época também, ele era um jogador aí, politicamente aí, participativo, né? Levantava questões, a questão do trabalho, entre outras questões. Mas eu acho que ele é quem abre as portas aí, né, para a questão do negro da década de 30 para frente participar do futebol aí de forma mais efetiva. E tem até o chocolate, né, o Diamante Negro, em homenagem a ele. Fica conhecido como Diamante Negro. Pela plástica do futebol dele, pela qualidade do futebol dele. Eu acho que ele foi muito importante para abrir, né, para quebrar algumas barreiras já, né? Embora o preconceito aí tenha se mantido por um bom tempo, se mantém ainda, né, contra o negro no Brasil, no futebol, entre outros aspectos, mas eu acho que ele é um dos pioneiros aí. Legal. E qual é o time que você jogou já? Quais times? Quando criança eu participava de campeonatos de base aí, jogando pela prefeitura lá de Mojimirim, né? Mas a primeira oportunidade dentro de um clube assim foi dentro do Mojimirim, né? Passei por um período de avaliação, mas infelizmente eu não consegui me manter, porque também não tinha como, né? A qualidade da galera que tava lá era muito grande, cara. O Nino, zagueiro do Fluminense, era um dos jogadores. Hoje foi campeão olímpico, campeão carioca domingo com o Fluminense. Ele estava lá, não tive muito contato com ele, mas ele estava lá, eu lembro dele. Tem uma galera também que depois, né, posterior aí, foi jogar fora do Brasil, que estava no Mojimirim. Tem o Joarlin também, que é um colega, tá jogando no Chaves de Portugal. Recentemente jogou contra o Porto, né? Tirou uma foto dele com o Pepe lá. Não cheguei a jogar junto com ele, mas ele fez parte mais ou menos dessa geração aí, dessa galera aí, né? Acho que ele é 2 anos mais velho que eu. E outra galera. Tem o Lincoln também, que participou comigo, mas foi no time da prefeitura. Hoje ele está no Capivariano, está jogando a Série A3 do Campeonato Paulista. Jogou na Ponte Preta, profissionalizou lá. Tem o Rafael, que é meu primo, jogou em Portugal um tempo, né? Hoje se encontra afastado um pouco dos gramados. Jogou no Mojimirim, jogou no Desportivo Brasil, foi para Portugal no Chaves. Tem o Gildomar também, né? Que jogou no Mogi um tempo, na época de Sub-15, quando estava no período de avaliação ele estava lá também. Jogou no Paulista de Jundiaí, no Avaí de Santa Catarina, jogou no Corinthians, Sub-23, 15 de Jaú, Paulista de Jundiaí, acho que eu falei, né? E recentemente estava jogando num clube do Mato Grosso. Então, uma geração muito boa, né? E eu não tinha tanta qualidade assim como essa galera para poder estar mantendo. Mas aí também, alguns meses depois eu acabei lesionando, né? Tive um rompimento, não, um semi-rompimento, um estiramento no cruzada, e eu tive que parar de vez, né? O corpo já não aguentava mais. Mas essa foi uma experiência legal que eu tive. Você trouxe várias medalhas e um troféu. Você pode contar pra gente a história de alguma delas? Assim, as que você lembrar. Essa aqui pra mim é a mais importante. Essa aqui foi em 2007. Foi a Copa Mauro Silva, lá em Monte Alegre do Sul. Né? Eu tive contato pude tirar foto com o Mauro Silva. Vocês são novos, não sei se vocês lembram, se o Daniel lembra do Mauro Silva, um dos melhores volantes que o Brasil teve. Ele foi campeão mundial em 94 com a seleção brasileira nos Estados Unidos. Né? Então a Copa leva o nome dele, Copa Mauro Silva. Foi um vice-campeonato, inclusive a gente perdeu pra molecada aqui de Itapira, cara, na final. Foi 2-1, um jogo pegado, cara. Mas foi muito bom, cara. Eu guardo com carinho por conta dessa memória que eu tive com ele, de estar do lado de um campeão do mundo, né? E essa aqui também.
Essa aqui foi num torneio internacional em 2007, em Águas de Lindóia. A gente teve contato aí com clubes de várias regiões do Brasil. A gente conseguiu ficar em segundo lugar, né? Na batida alternada de pênalti eu bati e converti. Fui o melhor em campo também nessa partida. Tem a outra medalha aqui de melhor em campo, eu acho. Não sei se eu trouxe ela. Não trouxe ela. Mas é também desse campeonato. É uma bem parecida com essa, só que quadrada. Então são memórias que eu carrego, né? E essa aqui também em 2006, o mesmo campeonato, 6 meses antes, em dezembro. A gente ficou num chalé em Águas de Lindóia. O Gildomar, né, que eu falei aqui, estava também nesse campeonato, jogou comigo. O meu primo que foi para Portugal, o Rafael, também estava nesse campeonato. O Lincoln estava também. Então era um plantel muito bom, uma galera muito boa de Mojimirim, uma geração muito boa, né, de 97 a 99. Tanto que 3 viraram profissionais, né? De uma galera aí é um número considerável. Mas são memórias que eu carrego, né? E do esporte aí que fez parte da minha vida durante um bom tempo. E a sua posição Eu era lateral direito ou volante, né? Mas eu comecei jogando na frente, todo mundo quer, né? Aí eu fui recuando. Fui pro lateral, fui de volante e me firmei ali como lateral direito. Até 2013, quando eu encerrei aí com 16, 17 anos. E qual que é o melhor jogador do mundo pra você atualmente? Atualmente é difícil falar, né? Sou muito fã do Messi, mas pra mim o Cristiano Ronaldo é mais completo. Entendi. Eu sou mais fã do Cristiano Ronaldo. Pra mim ele é, em atividade, embora esteja jogando num campeonato de qualidade técnica inferior, pra mim ele é o melhor jogador do mundo. Entendi. E as camisetas, tem algum valor emocional que você queira falar pra gente? Um valor emocional, eu acho que tem essa do Mogi aqui, né? Porque foi minha mãe que deu, né? Já um valor simbólico. faz 10 anos que eu tenho essa camiseta. E foi numa fase boa do time também, né? A gente foi semifinalista do Paulista. A gente perdeu pro Santos do Neymar nos pênaltis aqui em Mojimirim em 2013. Pra mim foi essa camisa aí, porque, né, minha mãe que deu. E ela trabalhava na confecção que fazia a camisa, né? Ah, da hora. Então acho que tem um valor emocional bacana. Você falou da sua mãe, eu fiquei curioso. Que ela foi uma das referências pra você tomar gosto por história e ler, né? Ela também gosta de futebol? Minha mãe é corintiana, cara. Mas não acompanha muito mais. Não acompanha muito mais, assim, com efervescência, assim, o futebol. Mas ela tentou me levar, me deu camisa do Corinthians na época. E ela trabalhava para uns dos diretores do Mojimirim, o Henrique Stort. E sempre ela, quando trabalhava na confecção, era o seu Wilson Barros, o presidente do Mogi ainda na época. E o Mogi estava numa fase muito boa, ele investia muito dinheiro. Então vários atletas iam nessa confecção. Paulo Nunes foi lá, jogador do Grêmio, Palmeiras. O próprio Aranha, goleiro da Ponte. E uma das camisas do Corinthians que ela ganhou na época foi o Vadão, que deu. O Vadão falecido Vadão. Foi treinador do Mojimirim na época do Carrossel Caipira, né? Que revelou Rivaldo, Val, Berleto. E ele deu essa camisa do Corinthians pra ela. Hoje ela tá com o Zé, lá em São Paulo, professor da USP. Ela não usava, ela deu pra ele. Aquele que você mencionou no início da entrevista. Doutor lá da USP. E ele usa essa camisa pra ir na arena até hoje, ele fala pra mim. Então já tem aí muito tempo. Mas essa é a camisa aí que eu tenho um valor emocional legal. Legal. Pessoal da roda, alguém tem alguma pergunta? Você disse que você se lesionou, não foi? Isso. Se você não tivesse se lesionado, você teria continuado a carreira? Não posso falar que eu seria profissional não, mas eu acho que eu seria um bom jogador no amador aí, né? Acho que eu teria condições de estar jogando no amador, na cidade, sim. Entendi. Mais alguém? Não. Professor? Não. Acho que é isso, então. Tem alguma coisa que você queira falar, que a gente esqueceu de perguntar? Ah, sim, eu tinha separado, né? Eu tinha comentado com o Daniel a respeito de como, né, os regimes totalitários eles se aproveitam, né? Eu esqueci de falar de um regime totalitário muito conhecido no mundo que foi o nazifascismo, né? Importante. E de como eles acabaram tendo uma interferência no futebol pesada, né? Usando aí da repressão como forma de castigo, né? Tinha um clube na Ucrânia e quando os nazistas chegam, esse clube se dissolve.
E boa parte dos jogadores vão trabalhar numa padaria. E o padeiro gosta muito do esporte. E ele acaba financiando esses jogadores. Monta uma equipe, né, o UFC Start. E esse clube vai jogar contra contra vários clubes ali. Os nazistas deixam organizar um campeonato, jogam contra clubes, inclusive aí de alemães, mas marcam um jogo contra oficiais nazistas. Eles ganham o jogo de 5-1, goleiam os nazistas, e os nazistas queriam uma revanche, né? E daí, o que acontece? O seu Kordic, que era o padeiro, o dono da padaria, e um dos influenciadores do clube, dos caras que financiavam, beleza, tudo certo, vamos fazer esse jogo. O estádio lota. Nisso, antes de começar o jogo, o árbitro também era dos nazistas. Lá dos nazistas. Chega dentro do vestiário e ameaça os jogadores do Start, falando, né, de forma discreta, que se eles ganhassem o jogo, a repressão ia ser violenta. Nisso, o jogo começa. O UFC Start ganha de 5-3. Os jogadores sabiam que eles iam ser mortos, mas eles aceitaram o destino. Caralho. Como uma forma de falar, nós estamos contra o nazismo, nós estamos aqui, né? Embora possa acontecer o que acontecer, nós vamos morrer lutando. Eles acabam ganhando o jogo, passa um tempo, boa parte deles são presos ou mortos. Então, acho que é um episódio aí que mostra como o totalitarismo influenciou, né, também nas questões futebolísticas. E no Brasil, teve um episódio engraçado, né, entre aspas, engraçados. O Inter e o Grêmio iam fazer um jogo e o jogador do Inter, do Grêmio, é suspenso. E o Alcindo, era um dos craques aí da época, da década de 60. Ele é suspenso por um cartão vermelho no jogo anterior, então obviamente ele não pode jogar a próxima partida. O Tarso Dutra, ministro da Educação e da Cultura, dá uma carteirada e consegue liberar o jogador, o Alcindo, para jogar a próxima partida contra o Internacional, pelo Grêmio. Então teve uma interferência no Grenal, que é um dos maiores clássicos do país. Na época da ditadura, teve uma interferência até no Grenal, mas não adiantou nada, porque o Alcindo jogou, mas o Grêmio acabou perdendo pro Inter, né? E com certeza deve ter sido virado motivo de chacota essa carteirada, né, do ministro da Cultura e da Educação dentro dessa partida aí. Você lembra quanto que foi esse jogo? Se não me engano, foi 1-0 pro Internacional. Entendi. E você tem algum conselho para quem quer seguir a carreira no futebol ou até mesmo como professor? Eu acredito que você tem que ter persistência, né? E infelizmente, né, acaba mudando muito a questão do futebol de um tempo pra cá, né? A gente viu jogadores no passado aí com Bebeto, Romário, caras de baixa estatura, mas com um futebol gigante. E hoje, infelizmente, muitos dos clubes acabaram se adaptando à forma europeia de jogar. Então, o futebol ficou mais tático, eles querem jogadores com uma capacidade física maior, né, de um porte físico mais, né, avantajado, e muitas vezes a qualidade acaba não sendo vista, né, porque às vezes o menino é franzino, às vezes o menino é magrinho, mas tem muita qualidade, mas acaba sendo deixado de lado. Tem essa padronização. Isso, a padronização do futebol, e porque eu acho errônea, porque os europeus copiaram a gente, né, a nossa malemolência, a nossa forma de jogar futebol, e hoje a gente está tentando copiar eles, sendo que foi a gente que começou a ter mais destaque no esporte, né? Exatamente. Então eu acho que isso aí é um impedimento muito grande, mas a persistência, né, procurar se cuidar, evitar álcool, evitar qualquer outro tipo de bebida, de coisas que vão interferir aí no seu desempenho. Droga. Qualquer coisa que tem relação a isso. Para você ser um atleta, obviamente, você tem que cuidar do seu corpo. Então isso é fundamental. Mas acho que a persistência. Como professor, eu acho que isso aí você tem que, primeiramente, né, procurar uma licenciatura, se é da sua vontade, e estudar bastante também. E tentar sempre agregar, né? Nunca tentar usar da sua posição para tentar, né, menosprezar alguém. Ou levar alguma vantagem, né? Porque eu acho que a função nossa é trazer conhecimento e fazer com que vocês também venham buscar ele, né? Eu acho que isso é fundamental para quem vai entrar na docência. E para quem tá pensando em sair do futebol, assim, você tem um conselho? Cara,
depende de qual motivo, né? Não sei quais são os motivos, mas eu aconselharia a continuar, a lutar, né? Pelo seu sonho, se é um sonho, e ir em busca dele. Mais alguma pergunta? Não? Então acho que é isso. Professor, muito obrigada pela sua Eu que presença, agradeço. por ter tirado um tempinho para que a gente possa te entrevistar. Agradecer ao pessoal mais uma vez por estar aqui toda quarta-feira assistindo a gente. E é isso. Logo mais as entrevistas serão postadas Na plataforma São Paulo, Desobediência Sonora. Isso, Desobediência Sonora, e no próprio canal do Podcast Bagunça. Instagram é podcast_bagunça 2023. O Twitter é pod_bagunça. E a gente vai tentar criar uma página no Facebook e logo mais a gente fala pra vocês. Para quem quiser procurar mais, pesquisar mais sobre essas questões que você disse relacionadas ao futebol, tem algumas páginas que você poderia... Olha, tem umas páginas legais, tanto no Facebook como canais no YouTube, né? Eu gosto muito do Peleja, né? A Fute Bolchevique, 1917, que é muito legal, né? A forma que eles abordam as publicações dele, né? Sempre buscando aí uma crítica em cima de ações antipopulares na política, usando o futebol como um instrumento. E a gente tem também, que eu sigo, tem o Charla Podcast, né? Que é um podcast lá do Rio, que eu gosto muito, a galera do Rio de Janeiro. Tem o Manual do Jogador Ruim, né? Que são páginas mais humorísticas, mas eles trazem um conteúdo legal também a respeito do futebol. E aconselho também a leitura de livros, né? Que abordem o tema. O principal deles, para mim, é Futebol, Sociedade e Cultura, Dança dos Deuses, do professor Hilário Franco Júnior, lá da USP. Ele traz, né, a questão do futebol desde o seu princípio até os dias de hoje, mostrando como essas questões sociais implicam também na forma de praticar e na forma de como o futebol é gerido. Então é muito legal ele fazer isso. Por acaso você não trouxe nenhum livrinho, né, para mostrar pra gente? Não, acabei esquecendo o livro. Mas são temas bem legais que ele aborda dentro do livro e vale a leitura. É um livro bem legal. É isso, então. É isso. Alguma pergunta? Eu pensei que ela era... Tá bom, então. Obrigada, pessoal. Obrigada, professor, de novo. E até a próxima bagunça. Não pode cancelar. Parabéns pra vocês.